Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre arte e beleza, arte e fé. E nós vamos trazer alguns teóricos aqui, mas também as nossas próprias experiências. Eu sou a Karen, eu sou atriz e jornalista. Nós temos aqui conosco hoje também o Jonatas Novaes, que é dramaturgo e roteirista, o Andy Williams, ator e palhaço, e Laura Cisa, atriz e publicitária. Então, gente, vamos conversar sobre esse assunto baseado, com certeza, além da teoria, nas nossas próprias experiências como artistas, certo? E nós vamos... eu vou aqui ler algumas citações que são muito importantes e relevantes para nós, que carregam muito aquilo que nós acreditamos, e nós vamos comentar elas, então vai ser bem livre, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Então vamos lá, gente. Primeiro, quem é Hans Huckmacher? Ele foi um filósofo, né, um crítico, eu mesma vou responder, né? Holandês, que contribuiu muito para a gente entender a cosmovisão. Ele refletiu sobre alguns tempos e a cultura nessas épocas, e ele trouxe muito para nós desse entendimento arte mais fé. Mas para vocês, quem é Hans Huckmacher? É um cara que deveria estar vivo ainda. Seria bem importante para agora. Morreu muito cedo. Sim. Mas ele, assim, ele é um cara, acho que até mal compreendido, né? Para algumas pessoas, né? Porque ele... Assim, eu digo assim, ele falava de duas coisas bem importantes e eu acho que muita gente lê, às vezes, correndo alguma obra dele e às vezes não compreende, né? Então, por exemplo, ou compreende de uma forma, assim, bem diferente, né? Por exemplo, quando ele fala da igreja, né? Quando ele fala da igreja, Sim. Muita gente compreende como se ele tivesse contra a igreja e tal. E muito pelo contrário, inclusive... Ali, em alguns livros dele, mostra bem clara a urgência que ele tinha de que a igreja soubesse das coisas que ele estava entendendo, né? Que ele estava começando a compreender. Porque o que acontece é que ele não foi cristão desde que ele nasceu, né? Ele se converteu ali no campo nazista, né? Porque ele foi preso nessa época e ali um cristão mostrou a Bíblia para ele e ele se converteu, enfim. E aí ele queria que a igreja soubesse das coisas que ele estava interpretando, né? Então ele tinha, até no livro fala que ele tinha um senso de urgência, ele queria saber... Sim. Ele queria falar sobre isso o quanto antes, o mais rápido possível, né? Propagar isso. E outra coisa também que eu acho que às vezes ele é mal compreendido é nessa questão da relação dele com a arte moderna. Né? Muita gente fala que, então ele era clássico e ele não gostava. Não é bem assim. Ele reconhecia alguns aspectos da arte moderna também. Então é uma coisa assim... Bem legal de se falar, que é importante a gente interpretar bem certinho o que ele falava, né? E a arte moderna ali, ele era bem específico nas coisas que ele discordava, na real. Sim. Sim, até porque as pessoas pensam, reacionários, querem que a gente volte pro classicismo. E não é bem assim, né? E eu acho que o próprio Huckmacher, se você lê, né, a arte moderna e a morte de uma cultura, ele vai falar que o Picasso era um gênio. Só que ele vai falar de um aspecto fundamental do Picasso, que fala que o Picasso ele retratava o desespero humano, mas para ele não existia nenhuma possibilidade de redenção. Mas isso não tira a genialidade do Picasso. Tanto que ele fala que Guernica é uma grande obra, e é uma grande obra, de fato. Então, eu acho que a gente tem que olhar... A gente tem que estudar, né? A gente tem que ler. Porque às vezes as pessoas pegam trechos dele e falam, não, ele era um reacionário, ele quer que tudo volte a ser a Florença, belíssima. E não, eu acho que ele tinha esse senso de urgência, mas ele nunca perdeu um senso crítico que ele tem também, que as pessoas deixam de lado, né? De poder analisar com uma visão limpa, assim, uma visão justa de falar, esse cara era um gênio e o que eles estavam retratando era isso, isso e isso. Então, acho que isso também é importante, né? Sobre o Huckmacher. Por isso que ele era tão genial, assim. Eu acho que dentro desse contexto religioso, assim, né, da religião, né, e não só da igreja cristã, propriamente dita, ele colocava muito num aspecto da arte sacra, assim. Então, por isso que no livro também A Arte Não Precisa de Justificativa, ele coloca muito abrangente a parte onde a arte por si só ela tem alguns aspectos. Então, quando colocavam dentro de uma caixinha ou dentro até de algo muito fechado e recluso, aquilo para ele também retratava muito sobre como era o aspecto da sociedade e como ela estava indo para um lugar onde a arte não tinha mais nem sentido ao invés de justificativa, mas ela não tinha o real propósito do que ela é, assim, não
necessariamente uma ferramenta ou não necessariamente algo somente belo. Tinha a parte bela, tinha a parte de ferramenta, de usar aquilo como ornamento para alguma casa, ou, né, porque ele falava muito sobre esses conceitos manuais de coisas triviais do dia a dia e que a arte estava muito impressa nisso. E não somente uma arte que, hoje em dia, depois a gente vai falar provavelmente, está dentro dos museus, está dentro de um lugar onde aquilo ali é como se fosse... ele cita várias vezes isso, um templo, né? Um templo da arte, o templo onde se cultua essa religião chamada arte. Ele coloca esse entre parênteses, assim. Então, acho que ele coloca muito dentro disso. E para hoje, quando a gente olha, estando nesse tempo onde ele falava do futuro, né? Nós somos o futuro do que ele falava. Então, a gente olha isso e fala, cara, é uma palavra, assim, que ele demonstra na escrita dele, muito, muito assertiva, assim, muito um pensamento que ele foi escrevendo e colocando o que ele vivia na época, e agora é uma coisa assim que você fala, meu, é a realidade que a gente está vivendo e aonde isso vai chegar, então? Se já está acontecendo muito do que ele falava, o que a gente vai ver daqui para frente, então? Por isso que a gente é muito bom discutir sobre isso, né? Discutir sobre o Huckmacher e a arte dentro dos aspectos, assim. Sim, não apenas o Huckmacher, mas também a gente estava comentando um pouco sobre o Francis Schaeffer, né? E esses teóricos, como o Huckmacher, que era um crítico e também um filósofo cristão, eles são muito embasamento das nossas experiências, das nossas vivências, porque nós temos poucas referências que são tão profundamente estudados como o Huckmacher era. Para ele falar com a propriedade que ele falava, escrever os livros que ele tem publicado, ele tinha uma propriedade, muito estudo e muita técnica. E ele começa nesse livro aqui que a gente até trouxe aqui, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, ele começa a refletir sobre a queda do valor dessa arte. E eu anotei aqui, que eu acho bem interessante, essa primeira citação, para nós comentarmos juntos aqui, porque ele fala que a arte moderna revela uma crise espiritual e moral de uma sociedade que se afastou dos valores absolutos, né? Entramos numa sociedade em que tudo é relativo. Aí ele diz assim, ó, abre aspas, o declínio da beleza na arte moderna é um reflexo direto do declínio da crença na ordem e no significado da vida. Vamos lá, Laura. O que é a beleza para você, na sua experiência? O que é a arte bela para você? Eita! Cara, eu acho que a arte bela... Eu sou uma pessoa que volto ali muito no Platão, né? Nos 3 pilares ali, a bondade, a verdade e a beleza. Então, eu acho que toda arte bela... Eu acho que 2 coisas. Ela é sentida, ela é nítida. Você consegue sentir aquela beleza. Eu não sei colocar isso em outras palavras, a não ser isso, né? Mas eu acho que a beleza também, quando você nunca fica indiferente àquilo. E eu acho que também tem um aspecto onde você se relaciona com aquilo porque ela é pessoal, ela não é impessoal. Então, eu acho que, para mim, toda obra bela... Ela tem um quê de pessoalidade, ela tem um quê de verdade, ela tem um quê de justiça, ela tem um quê de um conjunto de valores que são sublimes, né? Pra mim. E eu sei que isso é polêmico a gente falar sobre beleza, porque a beleza ela é relativa atualmente, né? Ela é considerada um valor relativo, ela é considerada um juízo de gosto. Então, eu gosto disso, ele gosta disso. Mas eu não acredito nessa beleza relativa. Pra mim... Essa beleza, ela tem alguns fundamentos, né? Ela tem alguns fundamentos que não... Ai, como é que eu vou dizer isso? Ela não está padronizada, mas você identifica elementos que são básicos dentro de algo que é belo. Para mim, isso eu tô falando para mim. Então, eu acho que quando a gente fala sobre isso, sobre essa perca do valor que a beleza tem, a gente consegue olhar para a arte moderna e dizer isso. Né? Porque o próprio Huckmacher ele vai falar o que acontece. Existiram 3 fases aqui dentro da arte. Existe uma fase onde você tinha esses pintores como Rembrandt, como Rubens. Eles vão colocar ali valores que são elevados. Eles estão buscando retratar algo que não é pictórico, que não é assim, eu estava aqui, eu vi esse rio. Não, para eles é algo mais profundo. Ele fala, eu vi um rio, eu posso pintar um homem num rio que simboliza algo mais profundo. E aí depois nós viemos para os pintores que estão retratando o pictoresco mesmo. A imagem é o que é. Eu vi isso e eu estou retratando exatamente o que eu vi.
E daí você começa até a chegar em lugares geométricos depois na arte moderna. Como a lógica e a razão vão reger a arte moderna. E aí, nisso, principalmente depois ali da Revolução Francesa, o iluminismo, ele vem para falar, a beleza ela é relativa, sim. E não tem que existir valores fundamentais para que a beleza seja aplicada. Ela pode ser qualquer coisa que seja um juízo de gosto. Então, a gente consegue ver esse escalonamento que existiu dentro da arte. Mas, para mim, sempre uma obra... eu não consigo olhar uma obra de arte e achar ela bela sem identificar... Eu acho que a melhor palavra é pessoalidade, essa forma humana, entende? Assim, Sim. não é algo assim abstrato, porque a gente se afastou muito disso e foi para um lugar abstrato, principalmente devido ao afastamento da igreja. E aí a gente entra num lugar muito profundo. Porque quando a escolástica começa, ela tenta justificar a razão e a fé com a razão. E foi exatamente aí onde a gente perdeu meio que as estribeiras e o rumo, né? A beleza, ela tá conectada principalmente ao original. A beleza, ela tá conectada à autenticidade, o que é verdade. Ou seja, a beleza não é só esse conceito que a gente entende como a estética, né? Exato. Então, assim, por exemplo, a gente vai escrever uma peça, um filme, que um personagem morre. Morrer é bonito esteticamente? Não é uma coisa legal. Porém, a gente... Se esse filme, né, esse roteiro, ele está conectado à verdade, ao que é autêntico, isso é belo. Exatamente. Né? Então, assim, e é aí que às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Porque até entra nesse lugar de, né, como se fosse um niilismo, né? Uma coisa assim que a gente não é nada, segue o fluxo. Exato. Inclusive, o Hans fala de duas coisas principais ali, desse culto gnóstico, né? Desse misticismo, e fala do niilismo, que ele sente que a arte moderna estava indo para esses dois lados. Sim. Então, o gnóstico no sentido de... esse misticismo, por exemplo, vamos falar para nossa atualidade? Senta ali no teatro e assiste uma peça. Cara, e você vai assistir uma peça e geralmente não vamos generalizar, mas muitas vezes essas peças são chatas. São chatas porque elas vieram carregadas dessa arte moderna e daí vai até para um contemporâneo, muitas vezes trazendo esse misticismo. O que é esse misticismo? No sentido de que a energia é boa, você precisa sentir algo, e o mundo físico não serve para muita coisa, acaba até quase que sendo uma soberba. E aí a gente foi para esse lugar da energia boa. O importante é ter essa terra-mãe, essa energia, esse contato. Cara, e não é bem assim. E aí isso é muito chato. E daí, por outro lado, a gente vê o niilismo também, que é uma coisa... que tanto faz, né? Não tem propósito na arte. Então, se a gente não vê propósito, né? Se a gente não vê sentido, se a gente vê o nada, logo vai ficar feio. A gente vai fazer uma arte feia, né? E aí que tá o problema, porque a beleza, ela tá conectada ao original, à autenticidade. E é tão interessante essa questão da originalidade, da origem. Restaurar a origem, né? E aí eu penso e pergunto assim para vocês, ele tá falando aqui também nesse livro, isso mesmo que vocês estão falando, que vocês estão comentando, sobre essa ausência de sentido. Cai-se, derruba-se a crença e o sentido se ausenta. Quando o sentido se ausenta, a gente às vezes tem essa sensação de ouvir uma música, de assistir um filme, de ler um livro, e aquilo passa batido por você. Mas então eu vou fazer uma pergunta contrária. Citem qual foi um dos últimos momentos que vocês tiveram com sentido. Que vocês foram tocados por algo que vocês assistiram, que vocês ouviram. Pode ser um filme, uma peça, um livro, uma obra de arte. Uma obra de arte que trouxe esse sentido. Porque daí você experienciando isso, você sabe... O que é esse dia a dia, às vezes, meio oco, né? De ter a sensação que você senta para ver diversas peças de teatro, diversos filmes, muitas músicas e nada realmente te marca, né? Eu tenho uma experiência pessoal muito interessante já desse ano, assim. A gente tá numa maratona de assistir vários filmes para ter muito mais referência, né? Para
tanto a interpretação, quanto outras partes de bastidores e tudo mais. E a gente tem assistido muitos filmes. Só que em grande parte, vou dizer assim, 80% dos filmes não tem esse sentido. Mas um filme que eu assisti já faz um tempo, mas ele sempre me retorna assim como algo que eu falo assim, aqui tem algo de precioso, é o Interestelar. Porque antes de estudar sobre o filme, só assistindo ele, tendo a primeira visão, o primeiro momento ali de assistir, eu já olhava e falava, tem alguma coisa nesse filme, ele já é inteligente, tem toda uma questão técnica, um preparo, um cuidado do Nolan, assim, em colocar aqueles detalhes, assim, não sem sentido, mas sentindo e colocando por esmero, assim, por cuidado. E aí, quando eu fui pesquisar sobre, entendendo sobre o roteiro e por que ele fez o filme, aí você fala, agora eu entendi esse sentido de paternidade que ele quis colocar pra dentro da dramaturgia e também da direção dele. E aí você olha e fala, agora eu entendi qual foi o sentido que esse diretor resolveu fazer isso, e aí isso também transmitiu pra mim, assim, porque a imagem daquilo trouxe pra minha vida uma reflexão de como eu quero ser um pai. E se eu tivesse nessa situação, o que antes até o próprio Platão colocava como uma identidade de um sentido de catarse, e de como eu vou colocar isso para o público interpretar o que eu tô fazendo e colocar aquilo pra vida dele, não somente colocar no mundo, né? Como o Ted falou, assim, algo que eu só jogo e coloco pro mundo, assim. Ou ele vai resultar em nada, ou ele vai resultar pro mundo, pra energia, pro universo. Na verdade, a gente tem a questão humana que é muito recorrente. Então, o meu exemplo, assim, já de cara é isso. Aí, com relação à literatura, eu tenho sofrido muito, assim, para ler coisas agora, assim, tanto contemporâneas Atuais. ou até modernas, que reflitam isso, assim. Eu vejo muito mais no clássico e não também nessa questão, assim, vamos colocar só o clássico. Não, acho que a gente tem que produzir coisas atuais que tenham o mesmo valor e o sentido dos que já foram. Assim. Sim. Cara, eu acho que pra mim... Eu assisti um filme esses dias do Guilherme Del Toro, que eu não tinha assistido, que é O Beco do Pesadelo, eu acho, né? Nightmare Alley, né? E daí tá. Daí a gente tá lá assistindo esse filme. Eu gosto muito de algumas obras do Guilherme Del Toro. E daí a gente assistiu esse filme e esse filme me impactou por um aspecto assim. Ele vai tratar um homem que ele é louco por poder, que ele vai abrir mão de tudo para ter poder e riquezas. E no final, basicamente o começo do filme mostra um homem selvagem e ele vai fazer um foreshadowing pro que vai acontecer com esse homem, né? Que é a figura do Bradley Cooper. E eu falei, nossa, que filme interessante. Então, eu acho que é isso. Porque aí você tá falando sobre algo que é inerente ao ser humano. O desejo por poder, o desejo por vingança. Isso aí é uma verdade absoluta sobre o ser humano. Não tem como olhar pra alguém e falar assim, essa pessoa nunca foi tentada por esse desejo. Nós somos, inclusive. E isso é uma luta que a gente tem, né? Mas aí eu falei, nossa, olha que interessante. É um filme que não necessariamente está falando sobre um mundo cor-de-rosa. É um filme que não necessariamente está tratando aspectos belos, sublimes. Ele está tratando algo que é mais denso dentro do aspecto humano. Mas você olha e você consegue analisar isso e falar, isso é muito interessante. É no mínimo interessante e fica com você. Porque você fala, realmente eu posso olhar para isso e falar, se eu não cuidar das minhas ações, das minhas emoções, de todo o meu caráter, eu posso cair nesse lugar. Nessa selvageria, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, também, né? A gente poder olhar para obras e falar, essa obra está tratando algo sublime e por isso ela é bela. E essa obra talvez está tratando sobre a morte, sobre a perda, sobre a dor, sobre a ganância, sobre a inveja. E ela também contém um aspecto fundamental de verdade. Então, a gente consegue analisar esses dois lugares na balança, assim, né? Muito bem. Tem um filme que eu gosto bastante, que é A Monster Call, que é o... 7 minutos depois da meia-noite. É um filme que eu assisti umas 4 vezes já, assim. Eu gosto muito dele e ele é um exemplo disso que eu falei da beleza, né? Cara, é um dramão, assim, e ele só mostra a tragédia. E é um menino, basicamente a premissa é que é um menino lidando com a fase terminal da doença que a mãe dele tem, assim. E aí é bem ficção, ele se encontra com um monstro mesmo, e ele vai lidando com essa situação, enfim, né? E essa situação
desse filme, eu acho que mostra isso, assim. É uma forma bela, mostra de um jeito belo, tão bonito, assim, como que o menino lida com tudo isso, e os parentes dele ali, e o pai, por exemplo, já não tá mais com a mãe, então o pai tenta também fazer com que o filho leve isso de uma forma tranquila, e ele se rebela bastante. Não lembro quantos anos ele tem no filme ali, mas eu sei que ele vai pra escola, ele sofre um bullying ali também. É um filme meio... Ele é dirigido por espanhol, né? Por um espanhol, mas ele tem bastante atores britânicos, então ele é bem voltado para isso, assim, né? A escola que aparece ali, se eu não me engano, é mais britânica e tal. Então é bem legal, assim, ver como que a narrativa leva e faz você pensar, inclusive, né? Eu tenho uma situação assim, né? Onde a minha mãe, na minha casa, né? Na casa do meu pai, né? Eu não moro mais com a minha mãe. Mas ela sempre foi muito doente, né? Então acho que foi um filme que pegou, assim, para mim. Mexeu comigo, sabe? Trouxe para minha realidade, assim, né? E aí vem a parte do cotidiano. Isso é muito legal. Porque nos filmes a gente não vê tanto isso. Tem também. Mas, assim, quando a gente fala de teatro, por exemplo... Cara, vai muito para esse lugar do misticismo, né? Da energia e tal. E esquece, o misticismo, esse gnóstico, assim, ele acaba... O culto gnóstico, ele isola... Não é que ele isola, ele... Exclui o cotidiano. E aí a gente acaba querendo fazer uma coisa muito incrível, muito legal, e aí afasta do cotidiano. E quando afasta do cotidiano, afasta do original, né? Perde a comunicação. Claro. Perde a comunicação. É que nem Friends, por exemplo, que a galera, né, é bem polêmico falar de Friends, né? Mas, cara, vamos falar ali da parte no sentido do cotidiano, da identidade, do original. E ainda os caras pegaram o tempo dos anos 90, 2000 ali, né? Vive um tempo original, vive aquilo ali, aquela autenticidade, os personagens são extremamente autênticos, e isso eu estou falando independente do que a gente acredita. Juízo de valor. Independente dessa questão de valores, enfim. Mas, cara, é muito bem desenvolvido. Claro. E por isso que é o sucesso. Porque é pessoal, foi. né? Você vai... É uma coisa que você olha e fala, eu me identifico com isso. Eu acho que isso é uma coisa chave dentro da arte, assim. Porque daí parece que a gente entrou num caminho que abre mão de tudo. Da lógica, da razão. É um anarquismo. É um niilismo anarquista. É um niilismo, é exatamente. Que é a próxima citação que eu vou fazer aqui, tem exatamente a ver com essas respostas que a gente está compartilhando aqui, mas eu só queria antes falar da minha experiência de sentar num teatro e ser tocada por algo que estava acontecendo ao vivo ali. Aconteceu com o show do Lenine. E ele, Nossa, eu não verdade. conhecia a música Paciência dele, e quando ele começou a cantar aquela música, a Laura estava junto, a gente começou a chorar, nunca tínhamos ouvido, então foi muito poético, a letra é incrível, tornou-se trilha sonora de uma peça nossa, né? Tornou-se trilha sonora de muitos momentos das nossas vidas, então foi muito especial. Um poeta mesmo, o Lenine. Aconteceu também quando eu estava no show do Titãs, no Teatro do Guaíra, e um dos integrantes da banda cantou uma música chamada Epifania, e também foi extremamente lindo. Ele tocou no piano e cantou essa música com uma letra assim incrível, e eu fiquei, nossa, ouvindo uma música pela primeira vez com uma letra tão linda, e fiquei bem emocionada. E também quando assisti a peça Hoje é Dia de Rock, do Gabriel Vilela, que falava ali sobre família. Então, Linda cria essa esse arquétipo que todo mundo se identifica, né? A mãe, essa família sofrida. E a obra de arte da Tarsila do Amaral, que a gente foi ver lá no MASP, em São Paulo, com o pessoal, que é uma obra de arte em que uma família tá descendo do trem e chegando em São Paulo, segunda classe. E aí eu fiquei parada olhando aquele quadro, que não eram coisas que eu estava esperando ver, porque às vezes um filme você tem uma indicação de alguém. Acontece da gente se surpreender, tipo 7 minutos depois da meia-noite, que não é um filme tão conhecido. Mas geralmente você já tem uma expectativa ali do elenco, do diretor e tal. Mas quando acontece esse momento mágico, assim, você não estava esperando nada. Surpresa, né? A Tarsila do Amaral, você espera os outros quadros dela famosos, né? Te tocarem. Né? Então, é muito especial quando isso acontece. E aí, o Hans Huckmacher, ele fala assim, ó... O homem moderno, ele se tornou um prisioneiro de sua própria autonomia. Aí, ele é capaz de encontrar o significado fora de si mesmo. Que é essa ideia que vocês estão falando do isolamento, do niilismo. Que eu
faço aquilo pra mim, eu faço aquilo porque eu encontrei um conceito nisso aqui, não chega mais nas pessoas, não comunica com o público. A gente estava aqui em Curitiba trabalhando no final do ano passado, no Natal de Curitiba, pela Fundação Cultural e promovido pela Prefeitura. E no primeiro ensaio que a gente teve lá no Parque Náutico, que estava tendo o drive-in do Natal, com os personagens tradicionais, né? José, Maria, Jesus e essas histórias que são o significado na cultura cristã, o significado do Natal. Uma pessoa compartilhou que estavam questionando a direção dos espetáculos de Natal de Curitiba, que deveria trazer algo novo, que deveria trazer algo moderno, que deveria trazer algo que não tivesse mais a figura de Jesus, porque os jovens não acreditam mais em Jesus. E essa pessoa, em resposta a esses questionamentos, falou: gente, o dia que não tiver Jesus no Natal, não tem Natal. E não é uma pessoa cristã que respondeu isso. Aí a gente cria outra coisa, outro evento. Mas eu vejo nesse questionamento esse egoísmo e essa coisa autocentrada. É o que eu acredito. Eu quebro as tradições porque eu acredito em algo que eu quero que se sobressaia e se sobreponha sobre toda uma tradição que existe, ao invés de eu não me encaixo nisso aqui, vou fazer outra coisa da minha vida. O artista que não acredita naqueles valores que ele está carregando ali no Natal e não consegue ser profissional o suficiente para estar ali e respeitar aquilo que ele está fazendo, vai fazer outra coisa da vida. Tem vários. Mas você está ali e você está recebendo por aquilo ali, não consegue respeitar aquilo que está sendo proposto e não consegue ser minimamente profissional, então a gente vê essa questão aqui, que é exatamente o que o Huckmacher está falando. Ele está falando assim, não tem significado fora de mim. É a autonomia que me tornou prisioneiro. Porque sou eu sobre mim, prisioneiro das minhas próprias convicções. E aí eu quero que vocês comentem um pouco sobre isso. Porque daí ele fala que vai resultar no isolamento e nesse niilismo. Então vocês concordam que o homem moderno tornou-se prisioneiro da sua própria autonomia? Ah, sim, com certeza. Isso é o humanismo, né? Também, né? O homem como centro, né? Na verdade, foi isso que o artista fez. Cara, isso é tão sério, é tão importante. Por isso que a igreja também precisa compreender isso. Urgentemente a igreja precisa entender isso. Por quê? Porque o artista é um dos principais responsáveis, inclusive o Hans e o Franz Schaffer também falavam isso. Ele é um dos principais responsáveis pela cultura de uma nação. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque, cara, tem peças muito boas também, né? Óbvio que tem. Sim. Tipo, eu falo mais das peças porque o teatro foi mais para esse lugar, né? Mas tem peças, por exemplo, Tartufo, gosto muito e é polêmico. Gosto bastante, assisti uma recentemente. Gosto muito também, assisti hoje é Dia de Rock, assisti algumas do Gabriel Vilela, gosto bastante. A gente assistiu uma agora, não tão agora, o Fantasma de Friedrich, né? Sim, da Bife Cara, Seco. que musical Produtora maravilhoso, curitibana. fantástico, assistiria umas 4 vezes aquilo lá, coisa incrível, assim, muito bem feito, muito bem produzido. Hora da Morte. Pela Hora da Morte. Pela Hora da Antropo Morte, Fox. Antropofoco, sensacional. Então, assim, tem Luiz várias. Melo, aquela maravilhosa. A Árvore já batizou para Luiz Árvore Melo, né? Não, aqueles assistiram no Festival de Teatro de Curitiba. Não. Ah, O nome era comprido, assim. Sim. É muito boa. Mas assim, fantástico, sabe? Então, assim, o que a gente precisa compreender, né? A gente precisa compreender que a arte, ela precisa voltar ao original. Isso é o mais importante de tudo. E quando eu falo original, não é voltar a ser ali naquela época que era mais artesão, né? Ou construção. Né? Porque quando a gente fala da época da Bíblia, né? Tinha mais a ver com construção, tinha mais a ver com fazer as coisas, né? Só ali em Êxodo mesmo tem acho que uns 10, 13 capítulos que fala só sobre como Bezalel deveria fazer o tabernáculo. Lá em Gênesis, bem no início ali, também fala da Arca de Noé, como que Noé deveria fazer a arca. Então tinha mais a ver com essa construção. E quando eu falo para voltar ao original, não é nesse sentido. Hoje a gente tem a arte como entretenimento, né? Como várias outras... Ali na época, também, inclusive, que dizem que é o silêncio de Deus ali, começaram a vir os filósofos, né? E começou a vir principalmente ali na Grécia, bem nessa época começou a acontecer essa arte como propaganda, né? Como propaganda, muito junto da política, como uma manipulação em massa, seja para o bem ou para o mal, enfim. E aí começou a surgir isso cada vez mais. Então ali, a partir dali também começou a ramificar algumas coisas. Não era só a arte como algo, vamos dizer assim, funcional.
né? Mas como algo para ser apreciado também, como né? algo para ser apreciado. Passou daquela parte onde só a gente usava para funcional, como artesão, ou até mesmo para poder, porque a arte também teve um tempo que foi mais relacionada a poder, tipo Roma, né, construindo e arquitetura e tal. Mas daí passou e foi passando para essa parte também de propaganda e foi passando para entretenimento, né? Sim. Então, assim, eu não estou falando de voltar ao original nesse sentido, Sim. mas no sentido da gente voltar a entender os fundamentos da arte. Sim. E ela e isso é polêmico, eu sei, mas ela é separada da religião. Sim. É claro que ela veio de Deus, Deus criou os céus e a terra, né? Já começa ali no primeiro versículo, criou Deus os céus e a terra. Então, a criatividade vem de Deus, né? É óbvio que ela é conectada a Deus, mas não à religião, né? Então, assim, é óbvio que ela pode ser usada Isso. na igreja, ela, né? É aquilo que a gente fala até sobre o louvor, por exemplo, né? Mas o louvor tem... a gente É que precisa... o louvor entra na conotação de adoração, né? de louvor e adoração, porque ali, inclusive, na Bíblia, a gente já vê no início ali o louvor e adoração, a música sendo desenvolvida dessa forma, a gente vê assim, né? Então, sim, a arte era usada dessa forma para adorar e louvar a Deus, mas como você como indivíduo. E aí que a gente já entra em outro lugar também, daí eu já vou fugir muito do assunto. Não, mas não a vai gente, fugir. a gente vai entra, entrar nessa parte a agora. gente entra nesse lugar do relacionamento da igreja com o artista, nesse tempo todo que a gente tem passado. E aí a gente precisa compreender, enfim, voltando para esse assunto, a gente precisa compreender a arte como original. Basicamente é isso. É isso que a gente precisa compreender. Sim. Por isso que daí a gente foge um pouco do niilismo. Uma vez que a igreja ali, perto, ali no iluminismo, veio essas vertentes, né? Do calvinismo, né? E daí veio essa religião muito forte, né? O que a gente sabe que tem os prós e os contras, mas assim, por outro lado, também acabou afastando a arte, vendo ela como profana, como mundana e nunca mais voltou. Abandonou. A Foi arte não exatamente voltou isso. para a igreja. A Sim. gente pode dizer, e quando eu falo voltar para a igreja, eu não Isso estou no falando pro século culto. XVII. Olha o tempo. Olha. Exatamente. E eu não estou falando de voltar a arte para dentro do culto na liturgia, não é isso. Sim. Eu só estou dizendo que o artista ele não consegue viver na igreja. Por quê? Por culpa da igreja? Em parte sim, mas a outra metade, a outra parte também é culpa do artista, que precisa entender que ele não é um ser artista, ele é um ser humano. Sim. Então, como indivíduo, o médico ele precisa chegar como um ser humano na igreja, o mecânico precisa chegar como não como um ser mecânico, mas como um ser humano na igreja, né? E daí o artista também muitas vezes quer empurrar, enfim, daí a gente vai para outro lugar, né? Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, a peça do Luiz Melo é Mutações. Mutações. Uma excelente peça de teatro, indicada para o pessoal assistir. Posso só E o fazer Luiz Melo é um parênteses excelente aqui? ator. Pode fazer. Nisso que você falou, Ted, eu anotei aqui, né? O Huckmacher, ele fala: a cultura é o resultado da atividade criativa do homem dentro de estruturas dadas por Deus. Ou seja, ela não pode ser algo à parte da nossa fé. Isso. Ninguém está falando Isso. que ela é algo à parte da fé. É uma estrutura dada por Deus. Mas eu acho que entra bem nisso que você falou sobre esse relacionamento da igreja, sobre o abandono Exato. que existiu. Não, e a gente da ficou igreja nesse mesmo, meio. né? O artista ficou nesse lugar. Então eu tenho amigos que se desviaram, assim, foram pro buraco mesmo. E eu tenho amigos que entraram na igreja e foram sufocados. Sim. No sentido artístico, eu digo, né? A igreja pegou e falou, não, ou você toca sistema, no louvor... né? O sistema, Sistema, né? é. O sistema igrejal, sistema né? Esse religioso. eclesiástico. Acabou não permitindo ou ensinando o artista, enfim, a não viver a arte dele no original. E aí ele teve que fazer uma arte ou para evangelismo, e a arte não precisa de justificativo, ou para louvor e adoração, enfim, ali dentro da igreja, tal, alguma coisa. E aí que a gente ficou nesse meio, porque daí a verdade é que aí a gente tem essa crise do mundo nos obrigando a querer fazer uma arte disso Do que a gente nada, falou, né? do nada, Da casualidade, do isso, nada. da energia positiva e tal. Enfim, tudo que não tem nada a ver com Deus, eles querem que a gente faça arte, mas dentro da igreja a gente também tem a parte que a igreja como sistema, né? A gente fala sempre isso, não a igreja de Jesus, mas o sistema quer nos impor algo Quer dar também. uma função para Uma função e acaba nos Sim. sufocando. E acaba também
nosso ofício como artistas acaba sendo rompido através disso. Porque daí não se vê como profissão, não se vê como algo rentável, como algo que a gente é sustentado, vamos dizer assim, né? Não sustentado, mas entenderam? Mas é isso que nós fazemos para... Né? Que é um trabalho. Que é um trabalho, porque daí acaba que, como tá muito misturado, e daí fica um negócio, ou você tá ali pra servir, mas não que a gente não esteja em momentos específicos, mas é sempre usado para isso e sempre usado para essa função. Mas e quando a gente coloca isso como o nosso dia a dia, né, nesse ordinário, que é de segunda a domingo, eu faço isso como trabalho, e não só no domingo como algo... Uma apresentação. A gente precisa bater nessa tecla de que a arte é profissão, é ofício, não religião. E eu acho... Não, pode falar, pode terminar. E só um detalhe sobre essa questão do ser humano como ele pensando nele mesmo, eu vejo muito sobre uma questão bem simples, assim, né? Sobre o corpo, alma e espírito, assim, em que parece que é muito subjugado o espírito dentro dessa... E aí, ou vai para um mundo espiritual que é ele nele mesmo, somente, e a gente descarta a parte aqui física, ou ao contrário, né? Fica só nesse mundo físico e daí vem a mazela dos prazeres, assim, né? Vem essa questão de que como o corpo é o eu, é o centro, é o que precisa ser feito. E daí vem essa parte muito do que nós vemos, e acredito que seja um pouco desse trauma da igreja, né, vindo para esse lado, assim, em que os artistas são o reflexo da promiscuidade, o reflexo da libertinagem, o reflexo de tudo que é podre, obviamente. Sim. Mas... isso ficou marcado e parece que é um véu ainda que cobre esse relacionamento, assim. Sendo que estamos a um ponto em que dos dois lados há muita sujeira. Mas sabe qual que é o problema disso? O problema disso é que, assim, não tem como a gente discordar 100% de quem fala isso. Por quê? Mas foi exatamente porque a igreja abandonou, o sistema abandonou. E a mesma coisa com a política. Não, a gente não pode falar de política porque a gente está na igreja e tal. Mas a igreja resolveu abandonar algumas coisas, o sistema abandonou algumas coisas, como igreja, como arte, política. E aí agora resolve não falar mais sobre esses assuntos. Então, e trata isso, às vezes até inconscientemente, vamos dizer assim, trata isso como se fosse algo que não é de Deus. Exato. Não é de Deus. E, cara, vamos ser assim, bem, bem claros. O sexo é de Deus? É de Deus? Sim. Veio de Deus. Aí o ser humano vai lá e corrompe, faz do jeito que ele quer. A mesma coisa acontece com a política, com a arte, entre outras coisas. Totalmente. A gente precisa compreender isso para a gente poder voltar a tomar esse lugar. Sim. E Sim. parar de tentar fazer essa... Tudo tem que ter uma mensagem gospel. E tem que tirar esse gospel do meio artístico. Sim. Isso é muito interessante, porque é uma batalha do Huckmacher. Ele escreveu um livro chamado A Arte Não Precisa de Justificativa. Nós, como artistas, temos as nossas experiências de fazer peças de teatro, apresentar peças de teatro, e as pessoas nos perguntarem por que não fizeram um apelo para as pessoas aceitarem Jesus no final. Porque a gente acredita nessa arte, que é essa citação, essa parte que a gente vai entrar aqui, arte, beleza, agora arte, fé, que a beleza da arte... Deus está ali na beleza daquilo que foi criado, daquilo que foi... nos detalhes de uma montagem de uma peça teatral. Com certeza, a gente carrega nossos princípios. Já sofremos até preconceito, que pessoas falaram, nossa, que princípio muito escancarado nessa peça. Enfim, mas a gente adapta clássicos da literatura que já nos impactaram uma vez. E, às vezes, a gente tem essa cobrança e a gente tem um cuidado, porque eu sei que culturalmente a gente é criado dentro desse sistema religioso para dar uma função. Então, assim, você faz palhaço, você pode ir lá fazer um palhaço para as crianças aceitarem Jesus, como se a arte tivesse não apenas essa função, mas esse poder de fazer as pessoas aceitarem Jesus. E nós, como artistas, acreditamos exatamente o contrário. A arte, ela vai apontar para Jesus, mas Jesus não precisa da arte para que ele se revele às pessoas. Exatamente. Como ele não precisa da política, como ele não precisa, ele se revela, Deus se revela de maneira extraordinária. E óbvio que a gente vai fazer
com excelência, vai fazer para que com criatividade, vamos buscar em Deus essa fonte de inspiração, mas não esperando converter as pessoas com aquilo que a gente apresenta, esperando que elas apreciem. Então, eu acredito que isso é um assunto que a gente vai entrar agora. E aí, antes de eu falar essa citação do Huckmacher, para vocês já irem pensando para falar sobre isso, eu acredito que a gente acaba criando bolhas. Então, assim, a gente tem uma bolha, o cinema cristão. Exatamente. E o cinema cristão não chega a ninguém, além daquele pequeno grupo de pessoas cristãs, que não chega, às vezes, nem nas crianças e nos adolescentes, porque a gente trabalha com criança e adolescente. Dentro das igrejas, a gente sabe o que eles estão consumindo de conteúdo no YouTube, nos streamings, as músicas que eles estão ouvindo. Então, às vezes, essa pequena bolha não chega nem neles. E aí, estourar essa bolha é um pouco a nossa função como artistas e cristãos, artistas cristãos, porque a gente precisa pensar mais profundo. Vou só dar um exemplo. Por exemplo, o The Chosen. The Chosen estourou a bolha. Sim. Por quê? Porque o The Chosen, é uma história de Jesus, é a história de Jesus. Só que Jesus, para nós, é o nosso Senhor e Salvador. Para as pessoas, é um Jesus histórico. Então, eles trouxeram esse Jesus histórico com uma proposta diferente. Fizeram aquilo e fazem com excelência. Então, o The Chosen estourou uma bolha. Mesmo sendo as histórias bíblicas dos discípulos e de Jesus, ele estourou uma bolha. O Jim Caviezel fez o Som da Liberdade. Cara, quem se deu a oportunidade de ir no cinema assistir esse filme, é um excelente filme. Porque daí também já existe essa guerra de bolhas, essa guerra ideológica, daí muitas pessoas que não são cristãs nem se deram ao trabalho de assistir o filme e já saíram criticando o filme. Vai ver o filme primeiro. Ele fez um excelente filme. Não tem, assim, uma pessoa no filme que tava com problemas e daí se converteu. Não, tem uma história de tráfico de crianças ali. Ele abordou de uma maneira muito inteligente, com uma super produção. Então, assim, o C.S. Lewis furou a bolha. As Crônicas de Nárnia foi pro mundo inteiro. Então, mas o C.S. Lewis, só fazendo um adendo, agora vão lançar o Príncipe. Crônicas de Nárnia? É verdade. O primeiro filme, né? Primeiro Isso. filme. Vão lançar. Rainha. Só que quem que vai dirigir esse filme? A mesma A que Greta dirigiu a Gerwig. Barbie. A diretora Barbie e o do Lady filme Bird. da Barbie. Por Sim. quê? Cadê o cristão pra dirigir esse negócio? Exatamente. Cadê a excelência para se destacar nesse mercado para poder dirigir um filme assim, né? E manter o legado do C.S. Lewis. O Senhor dos Anéis estourou a bolha. Então, assim, existem... O Senhor dos Anéis é um filme que traz valores, princípios, virtude, beleza... Traz tudo isso dentro ali do seu contexto, né? Então, o nosso desafio é sair um pouco o cinema cristão, o teatro cristão, o apelo no final. E desenvolver e despertar esses jovens artistas e esses artistas em geral cristãos para a excelência. Porque aquilo que eles fizerem com excelência vai se destacar. E essas pessoas são exemplos disso. São referências que se destacaram. Cara, são obras... O Senhor dos Anéis ganhou quantos Oscars? Então, assim, a gente... Só que daí... O Huckmacher passou anos e anos e anos estudando e refletindo sobre isso para que a gente pudesse falar sobre. E aí ele vai dizer assim, ó... A arte não é uma ferramenta para algo maior, mas um fim em si mesma. Ou seja, quando a gente ouve lá, nossa, que bom que você faz teatro, porque o teatro serve para o evangelismo, o teatro serve para as datas comemorativas da igreja, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Natal, a Páscoa, né? A gente fala do teatro que é muito meio que a gente vive. Mas todas as esferas da arte. Ela existe como expressão legítima da criatividade humana dada por Deus. Então, assim, você vê alguém executando bem aquilo e sendo honesto, que já é um destaque na arte você ser honesto, porque o povo puxa o tapete um do outro e a gente já viveu muitas experiências assim, pode falar com propriedade. Então, você é honesto, você busca essa fonte de inspiração em Deus, você já vai se destacar. E aí ele fala, ela não precisa de justificativa além da sua própria existência. Quando a gente teve a experiência de ir para Itália e visitar uma galeria de arte em Florença e observar aqueles quadros desses pintores que marcaram a história, cara, você só fica olhando ali e vontade de chorar, porque aquilo ali é sublime, isso que você falou. Então, comentem um pouco sobre essa experiência de vocês
dessa questão da gente. E qual é a perspectiva de estourar a bolha? Como que a gente pode estourar essa bolha? Isso tem um pouco a ver com o que a Laura estava falando hoje para nós lá, né? Sobre que o cristianismo não precisa, né? Parece que o cristianismo precisa da validação, né? Da arte, né? Quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser, assim, a arte, né? O cristianismo validando a arte, né? Naturalmente deveria ser assim, né? É verdade. Cara, eu acho que... Nossa, esse assunto aqui tem tanta coisa que Esse assunto vai render uns 25 podcasts. vai. podcasts, É verdade. porque... Tem que colocar parte Ó, não sei nem por onde começar aqui. Eu acho que às vezes eu fico triste quando a gente olha... Ai, desculpa, eu tô falando para o microfone. Eu fico triste quando a gente olha para essas bolhas com as quais a gente tem acesso, né? Que a gente convive. Porque eu não consigo analisar isso e pensar, a gente vai furar essa bolha. Eu, né? Como talvez seja um pessimismo meu. Porque se a gente olha pessoas que já criticam o Huckmacher ou Francis Schaeffer, pessoas que já olham com isso com um certo desdém, eu acho que é um pouco difícil a gente conseguir parar para analisar e falar, nossa, talvez a gente vai romper. Para mim, eu acho que a gente tem que sair da nossa ignorância. Acho que esse é um dos primeiros passos. O sistema tem que parar de ser ignorante. Acho que isso é fundamental. Porque, assim, se a gente não estuda, se a gente não conhece, a gente não tem propriedade e nem embasamento para tratar sobre esses assuntos. Eu acho que é tão sinistro, porque quando a gente chega e o sistema fala a sua arte precisa ter uma função evangelística, o seu cinema precisa ter uma função de evangelismo, a gente está seguindo quase uma engenharia social, que diz para nós o quê? A Bauhaus. A forma segue uma função. Olha o que a gente está fazendo, a gente está se assemelhando a eles em um certo aspecto. Percebe o quanto isso é perigoso? Para eles, não existia beleza. Para eles, tudo precisa de função. E para nós, que acreditamos num Deus que é multiforme, as coisas não precisam de função. A beleza não precisa de justificativa. A arte não precisa de justificativa. Por quê? Porque existe algo intrínseco dentro dessas coisas que vai revelar valores sublimes que dizem para nós existe algo além da vida, entende? Eu coloquei aqui, eu anotei isso. Olha o quão forte é isso, né? A terceira edição da revista La Revolução Surrealista, né? Revolução Surrealista diz o quê? Ideias, lógica, ordem, verdade e razão. Tudo isso está propenso ao vazio da morte. O que a Revolução Surrealista estava dizendo ali? Que o racional, ele está sempre propenso à morte. Que todas as coisas estão propensas à morte. Nós, como cristãos, sabemos que o mundo jaz no maligno? Sim. A gente sabe disso. A gente conhece a Bíblia, Apocalipse, Jeremias. Todos os profetas vão dizer para nós o quê? Que o mundo jaz no maligno. Que nós temos a nossa vida nessa estrutura do mundo está propensa à morte. Sim. Então, em partes, a gente concorda que a vida está propensa à morte. Só que aí que existe uma função... não vou dizer função porque eu falei nisso, né? Aí que existe um transcendentalismo, eu vou dizer essa palavra, da beleza, da verdade, da bondade, que vai dizer para nós o quê? Apesar desse mundo corrupto, existe algo que está transcendendo isso. E aí que jaz um lugar de esperança para nós. Então, a gente tem que olhar para isso e falar... A arte moderna, o que ela está estatando para o mundo é o racional não existe, tudo veio do nada e o homem não é nada. Isso é um grito, isso aqui é o que eles estão falando que a humanidade está gemendo. Percebe a profundidade disso? A humanidade está gemendo dizendo não existe nada, não existe esperança, não existe... A arte está dizendo isso. Não existe nada. Mas nós, como cristãos, a gente fala, ei... Existe sim, existe uma esperança. Agora, como que a gente vai fazer para demonstrar para um mundo que está tão imerso nisso que existe uma esperança? Desculpa, mas não vai ser através de um teatrinho da igreja falando, vamos converter essas pessoas. Porque olha a crise existencial que existe dentro do ser humano. Entende? Então, assim... A gente tem que... Eu não sei nem como a gente poderia fazer isso. Mas, para mim, tudo parte da gente sair de um princípio ignorante nosso. Da gente poder olhar e falar assim, o que é a beleza? O que é a arte?
O que são esses valores? O que é a verdade? O que é a justiça? O que é a bondade? A gente conversar sobre isso. E não só dizer pro artista, ai, você faz filme? Vamos fazer um filme com um anjo? Para as pessoas acreditarem em anjo? Elas não vão acreditar num anjo, gente. Não por isso, entende? É tão... É triste a gente olhar para onde a gente está caminhando, porque é isso que você falou. A gente limitou a arte, falou assim, só essa arte aqui que Deus pode usar. Quando Deus usa o Interestelar para converter as pessoas. Quando Deus usou as figuras do Tolkien. Quando Deus usou C.S. Lewis. Cara, Deus usou esses caras numa época para falar sobre o imaginário. Eles vão falar, o imaginário constrói o ser humano. Então, o que a gente está colocando dentro do imaginário humano? O desespero, a solidão, a agonia? Porque é isso que a gente está vendo na arte moderna. Agora, como que a gente vai trazer algo diferente para isso, né? Eu acho que esse é o maior desafio do artista. É não negar também. Eu percebo que existe uma postura negacionista de olhar e falar assim, a gente não pode falar sobre o desespero, sobre a morte, sobre a agonia, sobre a depressão. A gente tem que falar sobre isso. Triunfalismo, né? O triunfalismo, ele é chato. Ele não se conecta. Ele nunca vai se conectar com as pessoas. Ele nega a realidade. Ele nega a realidade. E nós não podemos negar a realidade. A gente tem que olhar para a realidade, mas falar, existe uma redenção para essa realidade, entende? Onde que a gente está dentro do aspecto enquanto artistas, enquanto seres humanos, enquanto comunicadores. E eu acho que é por isso que é tão difícil a gente trabalhar isso dentro do sistema que a gente está inserido, né? Sim, e tá tudo bem apresentar peças de teatro na igreja Sim. e no evangelismo. E nós mesmos, às vezes, temos uma agenda em relação a isso, né? De apresentações em Exato. igrejas, em datas comemorativas e tal. Mas acho que a grande questão é a arte não precisa de justificativa. A arte, ela tem a função, e ela... Não a função, mas ela é uma moldadora da cultura de um povo. Então, assim, se ela molda a cultura de um povo, então nós precisamos começar a olhar para onde e para quem nós estamos fazendo e produzindo o que produzimos e com qual objetivo produzimos a nossa arte, porque eu acho que é um caminho para estourar as bolhas, para começar uma caminhada que o Huckmacher começou lá décadas atrás, para romper, né, que é essa palavra, e a gente tem a função de continuar essa conversa. Eu acho que abrindo para o diálogo é um passo, né, sem esse romantismo de, nossa, rompemos e mudamos o mundo, mas de começarmos a falar sobre isso, porque eu volto nessa questão de estamos produzindo essa arte denominada gospel para nós mesmos. Tem uma música que ficou famosa, né? Cantamos para nós mesmos, produzimos para nós mesmos. Ah, sim. E é mais ou menos isso ali, a letra da música fala, porque quando a gente vai... As pessoas querem denominar teatro cristão, ficção cristã, literatura cristã, uma parte da livraria que fica só para os livros cristãos, o cinema cristão, ok. Cada um, né, se encaixa naquilo que acha que deve se encaixar. Mas o ponto que eu trago é... A gente vai na parte de livros cristãos, quando vai na livraria, dar uma olhada no que tem lá. O ponto é... As crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos estão sendo moldados pelo quê? O que está moldando a cultura do Brasil? É o cinema cristão que a gente está produzindo? Não. É o livro da ficção cristã? Porque acreditar que você consegue... produzir algo que atinja o maior número de pessoas não é uma arrogância ou uma soberba. Na verdade, é uma humildade. É falar, essa aqui não é o gospel. Esse aqui é o que Deus tocou no meu coração e eu tô reproduzindo isso aqui. Eu tô criando isso aqui. E é aquilo que eu falo. Vai fazer uma pesquisa simples. Vai conversar com as crianças e com os adolescentes e ver o que eles estão... Ótimo os CDs... que foram os DVDs que eram do Diante do Trono e da Aline Barros. Três Eu mesma palavrinhas. cresci ouvindo essas músicas. Mas a gente tem que pensar, para além dessas crianças que tiveram pai e mãe, que ficaram colocando ali para elas ouvirem e crescerem ouvindo essas músicas, mas para esse ser humano individual, que às vezes não foi criado nesse contexto, para ele ter essa opção também. Essa opção de uma arte bem produzida por artistas cristãos e que não tá ali com rótulo arte gospel, música gospel. Até porque repele às vezes, né?
Sim. Mais repele do que te dá, né, no sentido geral, assim, te dá uma vontade. Porque se a pessoa ela já não tá dentro desse contexto, ela não vai Isso. falar assim, deixa eu ver aqui isso aqui. Não, ela vai estar no senso comum, no senso geral. Eu trabalhei, né, uma época numa livraria e além do fato de ser sempre mais excluída essa sessão, é sempre num quartinho, é sempre num lugar mais afastado, reservado. Tem também a questão, isso num senso religioso, assim, todas as religiões eram postas no mesmo lugar. Mas num contexto geral de procura, o que estava na procura das pessoas? O que estava à vista, o que estava ali exposto para o geral, para todo mundo. Então, chegava numa mesa, eram vários títulos, vários autores, e era aquilo que as pessoas consumiam. O que estava ali pronto para eles e tendo alguns tipos de valores, não sei se morais ou não sei se certos, mas estavam ali para eles. E aí é isso que está dando sentido a essa sociedade. É o que está exposto. Exatamente. E a Bíblia diz que o que está exposto à luz, ainda mais sendo a verdade, é isso que vai prevalecer. Então, é isso que a gente... Então, respondendo também a sua pergunta sobre como podemos nós, como cristãos, fazer uma arte em que chegue às pessoas, e aí sim, dependendo do que Deus quiser, vai evangelizar, vai fazer o que vai fazer, sem um sentido próprio para isso. Sem um objetivo, O objetivo né? disso é fazer coisas de qualidade, fazer arte de qualidade, é colocar isso para um senso comum, e não só também menosprezando a intelectualidade da pessoa, colocando ela num lugar onde ela vai ser, sei lá, fruto de algo que não tá entendendo, sabe? De falar assim, eu tô colocando um senso comum é porque as pessoas são ignorantes o Sem suficiente. subestimar as pessoas. Subestimar a intelectualidade da pessoa, né? A inteligência da pessoa. É de colocar num senso comum de coisas triviais, de colocar esses valores de coisas que as pessoas elas tenham identificação, coloque O ela... cotidiano, né? Exato. Coloque ela como a pessoa sendo vista, sabe? Eu acho que as pessoas elas estão nessa solidão, às vezes é porque elas não estão sendo enxergadas, às vezes. É isso, se você não tá dando voz para as crianças falarem o que elas querem consumir, o que elas querem, e não só no sentido de, vamos então suprir essa necessidade dessas crianças porque elas querem, mas às vezes a gente tem que entender, então se ela tá querendo muito aquilo, qual é a raiz disso? Qual é o problema, então, que às vezes não é só a criança tá querendo coisas de comédia, o que hoje é escasso, assim, a comédia tá indo pra um buraco, assim. E nisso a gente tem que olhar isso e falar assim, então eu não tô querendo coisas de comédia, coisas mais engraçadas. Mas e quais são os conteúdos que estão sendo feitos de comédia? Então vamos para um outro ponto. Então acho que é muito isso, é sobre essa pesquisa / conhecimento / entendendo o que está acontecendo e colocando essas pessoas em um mundo onde há sentido, há um lugar, há uma verdade, há Jesus. Assim. Eu diria que o artista precisa voltar para a igreja. Por incrível que pareça, por mais que a gente fale do sistema e tal, eu acho que o artista precisa voltar para a igreja. Esse relacionamento, para a gente estourar essa bolha, esse relacionamento da igreja e o artista precisa ser restaurado. Uma vez que isso acontece, aí os artistas precisam se encontrar, precisam se unir, precisam conversar. Inclusive você que é artista, né? Se tem essa intenção no coração de fazer a arte mudar, de seguir um novo caminho, né? De mostrar que a gente não é essa arte que está aparecendo para a maioria das pessoas. Cara, vamos nos unir. A gente precisa, como diz em 1 Pedro, 2 Pedro, se eu não me engano, diz que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Inclusive, são cartas ali que falam bastante da perseguição, e é um tempo que nós estamos passando agora, né? E, enfim, daqui para frente. Então, a gente precisa se unir. Os artistas precisam se unir, precisamos conversar, precisamos sim conversar sobre a cultura woke, como que a gente vai lidar com isso, embora a cultura woke agora tenha dado uma boa baixada, assim, mas a gente precisa olhar e ver como que a gente lida com isso, como que a gente fala de preconceito com equilíbrio, sem ir para um lugar da cultura woke, enfim. Então a gente precisa falar sobre isso, não adianta. O artista precisa também compreender que não dá pra gente ficar tudo vira louvor e adoração. Essa é a verdade. Cara, não é sobre isso. Claro que a gente vai orar muito, a gente vai jejuar muito, mas chega um momento que a gente precisa planejar, a gente precisa conversar. Inclusive no prefácio desse livro aí, né? Do A Arte Não Precisa de Justificativas. Se eu não me engano, quem escreveu o prefácio foi a editora Ultimato. Foi. E eles comentam ali no final, inclusive, que precisa orar, precisa
chorar, É. precisa planejar e fazer antes que seja tarde demais. Então eu Sim. acho extremamente importante essa união desses artistas Isso é que verdade. têm o mesmo modo de pensar. Sim. Todos os convidados que a gente recebe aqui, eles sempre falam assim, né? A gente traz temas sempre muito fortes, né? Então já veio gente que combate a pedofilia, falar sobre adoção, falar sobre exploração sexual e tráfico de pessoas. E elas sempre falam, um dos primeiros passos é o que vocês já estão fazendo agora, falando sobre esse assunto, abrindo sobre esse assunto para que a gente converse e traga as nossas opiniões, exponha as nossas opiniões. E aí, sim, unir os artistas, conversar sobre isso que está acontecendo na atualidade, né? Uma vez uma pessoa falou para nós, né? Vocês me parecem essa ponte entre os não salvos, os não cristãos, para os cristãos, porque ao mesmo tempo que a gente compreende isso que a gente falou ali, volta lá no começo, essa visão que às vezes a religião tem sobre o artista, essa galera depravada, essa galera que não trabalha, a gente defende e fala, não, calma aí, não é bem assim. A gente também entende essa galera que está produzindo, às vezes, uma arte de qualidade, com excelência, que tem essa visão de, é crente, vai ser uma coisa ruim. É cinema cristão, não vai fazer bem feito. É músico cristão, não vai ensaiar. Exato. Então, a gente também... Então, eu acredito que essa ponte é um lugar de humildade e não de soberba. De reconhecer que a gente tem aspectos muito bons para aprender com todos esses diretores, com todas essas pessoas consagradas, que não são, eu preciso ver um diretor cristão. Não, tem diretores excelentes, tem filmes excelentes, tem músicos excelentes, e a gente reconhece que pode e deve aprender com essas pessoas, mas também o que a nossa cultura de pessoas cristãs tem para revelar ao mundo, né? Quantas e quantas experiências a gente já teve de executar uma peça e as pessoas saírem chorando e falando, cara, essa peça mexeu comigo aqui em algum lugar que eu não sei explicar. E pessoas que são de viés ideológicos diferentes dos nossos. E que aí, essa arte que chega em gregos e troianos, em cristãos e não cristãos, em direita e esquerda, em neutros e centrões. Porque é óbvio que, como você citou ali, existe uma perseguição religiosa, existe um momento de polarização política no Brasil e tudo mais. Em alguns momentos a gente sofre só por ser cristão e já nos julgam com alguns estereótipos. Mas ainda existe essa arte que não tá com uma mensagem explícita. Ela é, por ela mesma, algo bonito. E aí a gente tem milhares e milhares, assim, centenas e centenas de relatos de experiências que a gente viveu participando de um festival, que as pessoas falaram, nossa, que bonito isso. E melhor, né, que a gente sempre cita essa peça que vai estar no Festival de Teatro de Curitiba este ano, Mel de Laranjeira, fala sobre manipulação, escravidão. E aí uma pessoa assiste essa peça e fala, para mim foi escravidão religiosa que eu vivi. A outra assiste e fala, para mim foi escravidão política. E numa mesma apresentação, uma pessoa chegou pra gente e falou, nossa, que massa que vocês falam contra a esquerda nessa peça. Aí no mesmo dia, uma outra pessoa chegou e falou assim, que massa que vocês expõem os podres da direita nessa peça. Então não é um lugar neutro, mas é um lugar de reflexão que respeita o público e fala... Crie a sua própria experiência com isso aqui que a gente está trazendo, né? Baseado naquilo que você já carrega em você, você vai enxergar ali alguma coisa. Tanto que muitas vezes a gente assiste filmes aí cancelados e fala, nossa, tinha muita coisa nesse filme que eu faria diferente, mas uma coisa nesse personagem me chamou a atenção. Uma frase, uma imagem nesse filme. Porque é isso, né? Permita que as pessoas enxerguem aquilo que elas enxergam baseado nas suas próprias experiências, nas suas próprias vivências. E não é nossa função falar, é isso que vocês têm que enxergar. E isso acontece dos dois lados. Isso acontece tanto do lado das pessoas que não são cristãs, que aí você senta no teatro e elas falam, você não pode falar sobre religião aqui. Mas aí elas trazem religião. E elas trazem seus próprios rituais. Quanto acontece também no cristão que chega e fala, eu era um viciado em drogas e aceitei Jesus. Na peça, essa redenção acontece muitas vezes de maneira muito superficial, muito leviana, e ninguém se identifica com isso. Então eu acho que a gente pode pensar nesse sentido. Vamos começar a conversar sobre isso.
E aí, gente, eu vou falar uma frase do Francis Schaeffer. Ele diz assim, ó. O Francis Schaeffer escreveu um livro chamado A Arte e a Bíblia, né? E ele fala assim: a arte cristã não é grande porque grita sobre Jesus, mas porque reflete a verdade da criação de Deus, tanto na beleza quanto na tragédia. Lógico. Nossa, é isso. É exatamente Que é isso. o que você acabou de falar, né? Exato. E Sobre é a o que tragédia. o Roger Scruton fala isso, né? No documentário dele, ele fala exatamente isso. Eu gosto demais desse documentário, assistam. Porque a beleza importa. Ele fala, a beleza da arte, de tudo que nós fazemos, ela nos ajuda a moldar o mundo como um lar, porque ela amplia as nossas alegrias e ela nos consola nas nossas tristezas. Exatamente. Então, eu acho que é exatamente, é isso que a gente precisa tomar e falar, então é isso? Então a partir disso, a gente pode começar a construir as nossas obras, né? Exato. A força, né? A força que em conjunto a gente consegue é muito, muito única, assim, né? Porque a gente sempre conversa, assim, que, cara, imagina em uma proporção, assim, aqui estamos em 5, 6. 6 falando sobre isso. Mas agora multiplica. Imagina por 2, 60 falando 12. sobre isso. Aí vai multiplicando. Exato, E é algo sobre, o Ted sempre fala, né? Sobre multiplicação, assim. Em como a gente consegue realmente multiplicar as coisas. Não é só somar. Só você se unir a um grupo e aí falar sobre aquilo. Mas é de você multiplicar as histórias, multiplicar as conversas. Vamos falar a verdade, até a parte financeira, a gente consegue multiplicar, colocando cada um investimento nisso, consegue fazer algo de qualidade também, porque Sim. qualidade, hoje em dia, a gente mede um pouco também sobre como você consegue produzir aquilo. Uma boa filmagem. É diferente você gravar num Samsung Pocket que tinha em 2000 e sei lá quanto, um filme, e de gravar numa Red. É diferente, você tem uma qualidade naquilo. E aí você vê pouco nisso, né? No investimento sobre aquilo, no investimento coletivo dentro disso, né? Nesse coletivo até da igreja ou até dos artistas. Então, como é poderoso, assim, conversar sobre isso, refletir. Eu reli aqui, né, a parte ali, eles falam sobre pensar e agir, né, dentro dessa introdução. Que é não só o fato de você ter isso conscientemente, mas de ação, é o que ação, te provoca, exatamente. te coloca a fazer aquilo, né? Isso. Então, é muito doido, né? Muito bom. Então, para encerrarmos essa conversa, porque ela tá maravilhosa e a gente vai conversar mais sobre isso, porque é a nossa vivência, né? E é uma missão nas nossas vidas. Eu queria perguntar para você, Jonatas, o que a gente pode esperar dos seus roteiros e das suas dramaturgias depois dessa conversa toda, para que essas histórias sejam multiplicadas e cheguem ao maior número de pessoas e cumpram seu papel artístico? Olha, desde o ano passado, na verdade, Deus tem mexido muito no meu coração, assim, e eu tenho focado muito mais no artista do que na arte. Eu ainda estou escrevendo, né, muitos roteiros, inclusive estamos finalizando um filme agora, uma produção, que foi uma peça de teatro, e aí virou uma adaptação para o cinema, dirigido por um diretor cristão do estúdio da AWS. E a gente tem desenvolvido isso, né? Esse ano a gente está com alguns projetos aí, a gente tem falado mais sobre tecnologia também. Então, assim, a gente tem acompanhado bastante o que está acontecendo, né? O Aldeia sempre teve também uma característica muito jornalística, né? Então, a gente vai muito para esse lado também político, né? Então, a gente tem uma área bem de entretenimento, mas a gente também tem essa arte bem crítica. Que daí também já é outra coisa a se conversar, né? Visto que a tecnologia está aumentando bastante, né? Deu esse boom aí, principalmente da inteligência artificial, ali meio que final de 2023, tenho acompanhado bastante isso, né? A faculdade que eu faço é na área da tecnologia, justamente porque Deus tem falado ao meu coração para entender o coração do artista. Né? Então, hoje, o chamado que Deus tem para mim, um deles, assim, que faz parte, né, faz parte de um todo, né? É criar e contar histórias que falem da verdade. E hoje eu tenho focado nisso, nessa multiplicação dessas histórias. Então, hoje eu sinto assim, ó, terminando, eu diria assim, eu tô mais focado no artista do que na arte. Então, para multiplicar as histórias, eu prefiro que
tenha 10 roteiristas do que só eu tentando escrever. Continue escrevendo. Eu sei que estou fugindo um pouco da resposta, mas acho importante falar isso. Então, eu diria 2 coisas bem importantes que seria legal a gente fazer, inclusive nas nossas histórias também. Primeiro, o artista precisa entender que Deus é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ponto. Criou Deus os céus e a terra. A arte sai dali, começa ali e termina ali. Segundo, a gente precisa entender que a arte não é religião. Ela é ofício. Separem essas coisas. Esse é o mesmo modo de pensar que Deus tem trazido ao nosso coração, né? E a gente tem entendido. E isso acaba refletindo também nos roteiros, né? No que a gente escreve e tal. Então a gente tem aí caminhado em alguns festivais de teatro, né? Estamos também dando uma boa caminhada ali no meio do cinema também e tal. É um meio bem fechado, principalmente para o cristão. Artista cristão não é tão fácil assim. Qualquer coisa você já é... O Andy mesmo estava passando agora, né, por uma figuração onde já tinham proposto para ele fazer uma cena que ele não queria muito. Então não é fácil, gente. A gente não tem esse ambiente, mas a solução não é se isolar, não é se excluir. A solução é criar os nossos ambientes, mas como ofício e não como religião, né? Muito bem. Obrigada, Jonatas. Nada. Obrigada, Wendy Williams. Obrigada, Laura Cisa. E para terminar, eu queria pedir para que vocês divulgassem esse vídeo para os artistas e também para os não artistas, porque a gente quer muito falar mais sobre esse assunto, trazer convidados aqui que tenham contrapontos também sobre a arte. E a Laura vai terminar lendo só esse trechinho aqui, Laura, que vai até ali o primeiro parágrafo ali, tá? Porque é um trecho do livro do Hans Huckmacher, para todo mundo que está nos assistindo ir lá ler esse livro também e aumentar essa roda de debate. Yes. Obrigada. Yes. Essa que posição, né? Isso. Ele diz assim, ó, que posição a arte deveria ocupar em tudo isso? É possível haver uma arte cristã que testifique ao lado de outra arte? Existe de fato essa tal coisa de arte cristã? A arte pode ser usada para fins cristãos? Aqui eu devo dizer enfaticamente, a arte nunca deve ser usada para mostrar a validade do cristianismo. Pelo contrário, a validade da arte deveria ser mostrada por meio do cristianismo. É isso. E é isso. Muito bem. Valeu, gente. Valeu.